todos! Nesse vídeo eu vou conversar com vocês a respeito da regra 10 do livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do Dr. Jordan Peterson. E a regra 10 diz assim: seja preciso em seu discurso. De certo modo, essa regra 10, seja preciso em seu discurso, ela está relacionada com a regra diga a verdade ou ao menos não minta. Aqui na regra 10, o Dr. Jordan Peterson vai defender que a gente deve ter muito cuidado com as palavras que a gente usa. A gente deve, ao falar com as pessoas, escolher bem as palavras. A gente deve procurar e se esforçar para sermos precisos naquilo que nós estamos dizendo. A gente tem que procurar dizer exatamente aquilo que a gente quer dizer e com as palavras corretas, com o máximo de precisão que for possível. Na página 262, ele diz: nós vemos os rostos das pessoas com as quais nós conversamos, porque nós precisamos nos comunicar com essas pessoas e cooperar com elas. Daí a importância de a gente poder ver o rosto de alguém. Até porque também o rosto de uma pessoa é parte da individualidade dela. Nós não vemos suas estruturas microscópicas, suas células, as organelas subcelulares, as moléculas e átomos que fazem essas células. Quando você olha para mim, quando eu olho para você, você não está vendo o meu cérebro nem eu o seu. Nós não estamos vendo as nossas entranhas. Até porque se você pudesse, que é o que ele quer dizer aqui também, se você pudesse se apresentar a mim, mostrando ao mesmo tempo sua aparência externa e seus órgãos internos, suas células, seus vasos sanguíneos, ossos, então seria difícil a gente se concentrar em algo, seria difícil a gente conversar e focar em alguma coisa. O mundo é bastante complexo, basicamente. Então, se a gente olhasse para o mundo e a gente pudesse ver a estrutura interna dentro de uma árvore, se a gente pudesse ver os órgãos dos animais, se a gente pudesse ver as coisas internamente, se a gente pudesse ver toda a complexidade ao mesmo tempo, a gente ficaria perdido, a gente não conseguiria se concentrar em nada. Então as coisas elas se apresentam a nós de uma maneira limitada, é a maneira como elas podem se apresentar a nós. O mundo é bastante complexo, a realidade é bastante complexa, então daí a nossa necessidade de focar em algo, de se concentrar em algo, de ver as coisas uma de cada vez e assim a gente poder entender alguma coisa e poder fazer alguma coisa e não ficar perdido. Ele diz aqui: quando nós olhamos o mundo, nós percebemos apenas o que é suficiente para os nossos planos e ações, para trabalhar e para sobreviver. Os objetos que nós vemos não estão simplesmente lá no mundo para a nossa simples e direta percepção. Eles existem numa complexa e multidimensional relação de um para com o outro, não como objetos auto-evidentemente separados e delimitados e independentes. Nós não os percebemos, mas a sua utilidade funcional e, assim, nós fazemos deles suficientemente simples para o entendimento suficiente. É por essa razão que nós devemos, digamos, delimitar o nosso objetivo. Por exemplo, há diversas possibilidades nesse mundo do que a gente poderia ser, do que a gente poderia fazer, mas a gente precisa escolher. E quando a gente escolhe fazer uma coisa, quando a gente escolhe uma coisa, a gente está automaticamente sacrificando outras. Quando você escolhe ir por um caminho, escolhe fazer algo, você pode pensar, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas daí você tem que escolher, porque você não pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Existe um limite, é isso que ele quer dizer aqui. Daí que você tem que delimitar seu objetivo. Você e eu, nós não podemos querer ter 10 profissões, nós não podemos querer exercer 10, 15, 20 profissões ao mesmo tempo, por exemplo. A gente precisa delimitar, porque senão a gente fica perdido, a gente não consegue fazer nada. É melhor fazer uma coisa, ou duas, ou três, mas fazê-las bem, do que tentar fazer 10, 15, 20 coisas e não conseguir fazer nada. Na página 280, Jordan Peterson vai abrir um tópico para falar a respeito da importância da precisão. Aí, basicamente, ele está explicando por que é que ele defende que a gente deve ser preciso em nosso discurso. Ele começa esse tópico dizendo o seguinte: precisão especifica. Quando algo terrível acontece, é a precisão que separa a única coisa terrível que de fato aconteceu de todas as outras.
Então, com essa capacidade, a gente consegue separar um problema de outro ou separar uma coisa que de fato aconteceu daquilo que é imaginação e tratar aquilo ali. Se você não é preciso, se eu não sou precisa no meu discurso, nas minhas ações, naquilo que eu quero dizer, a gente pode acabar complicando as coisas. A gente pode até trazer problemas que não viriam, que não existiriam se a gente tivesse mais cuidado com aquilo que a gente está dizendo, se a gente escolhesse melhor as palavras, se a gente pudesse ser mais preciso naquilo que a gente quer transmitir. Ele diz assim: seja cuidadoso com aquilo que você diz a você mesmo e aos outros. A respeito, tanto coisas que você diz a respeito do que você fez, coisas do que você está fazendo e para onde você está indo. Busque pelas palavras corretas. E isso é uma coisa que eu pude observar no próprio autor desse livro, em algumas conversas em vídeo que eu vi na internet. Eu percebi em alguns momentos que ele parava por alguns poucos segundos pensando exatamente naquilo que ele queria dizer, porque ele não queria ser mal interpretado, ele não queria que a pessoa que estivesse conversando com ele ou a audiência pensasse que ele estava dizendo uma coisa que na verdade ele não estava dizendo. Ele diz assim: organize essas palavras em sentenças corretas e essas sentenças em parágrafos corretos. O passado pode ser remido quando reduzido pela linguagem precisa de sua essência. O presente pode fluir sem roubar o futuro, se suas realidades são faladas de maneira clara. Quantos problemas a gente evitaria se a gente tivesse falado de maneira clara, se a gente tivesse falado de uma maneira correta, escolhendo bem as palavras. Basicamente é o seguinte: não diga nada agora, não faça nada agora que possa gerar algo no futuro que seja desagradável para você. Inclusive, de certo modo, ele falou isso quando numa das regras anteriores ele fala assim: não diga nada ou não faça nada que no futuro você não possa falar com orgulho, que no futuro você não possa falar com dignidade. Isso acaba se repetindo aqui, né? Quando você pensa bem, pensa com cuidado naquilo que você vai dizer, naquilo que você vai fazer, você pode evitar muitos problemas futuros, né? Você pode evitar que certas coisas se compliquem ainda mais por causa de uma atitude ou uma palavra impensada. Com pensamento e linguagem cuidadosos, o destino singular e estelar que justifica a existência pode ser extraído de uma multidão de futuros que não são prazerosos. Você pode evitar uma multidão de problemas se você, em cada atitude que você fizer, você for cuidadoso. Você tem que conscientemente definir o tópico da conversa, particularmente quando ela é difícil ou quando ela é sobre alguma coisa e essa coisa ela é demais, ela é muito para suportar. Então, basicamente você tem que ser preciso em tudo aquilo que você quer comunicar, seja com um amigo, seja com alguém da sua família, com o seu cônjuge, seja através de textos, uma ou outra forma de comunicação que você tiver, você deve ser preciso, você deve procurar escolher bem as palavras. E muitas vezes, mesmo quando você é bem preciso, ainda acontece de uma pessoa com má intenção ouvir e querer distorcer. Imagina se a gente não é preciso. Aí a coisa se complica ainda mais. Você deve determinar para onde está indo a sua vida. Então você pode saber onde você está agora. Se você não sabe onde você está precisamente, então você pode estar em qualquer lugar. E qualquer lugar, estar em qualquer parte, isso significa que são muitos lugares para estar. E alguns desses lugares são muito ruins. Você deve determinar onde você tem estado em sua vida, porque de outra maneira você não pode ir para onde você está indo. Você não pode chegar lá, você não pode sair de um lugar, você não pode ir do ponto A para o ponto B, a não ser que você já esteja no ponto A. Daí que você tem que determinar, você tem que ser preciso. Você deve determinar para onde você está indo na sua vida, porque você não pode chegar lá a não ser que você se mova naquela direção, na direção do lugar para onde você quer ir. Vagar aleatoriamente não vai mover você para frente. Em certos momentos aqui desse capítulo, essa precisão também deve estar nas nossas ações.
Então a gente deve determinar com precisão para onde a gente quer ir. Isso é para qualquer coisa que a gente decidir fazer na vida. A gente tem que ser preciso, a gente tem que ter uma direção. Se a gente vaga aleatoriamente, a gente pode ficar perdido, a gente pode então se tornar ressentido e aí vingativo. Haja de acordo com o que você diz e talvez você possa ver o que acontece. Então, preste atenção, anote os seus erros, articule-os e lute para corrigi-los. Essa é a forma que você descobre o significado da vida. Isso vai te proteger de coisas que não acontecerão se você for uma pessoa cuidadosa, se você for uma pessoa precisa. Há muitos problemas que a gente poderia evitar se nós fôssemos precisos, se nós fôssemos cuidadosos. Diga àqueles ao seu redor quem você é. E aí ele termina com a frase que é título da regra 10. Seja preciso em seu discurso. No próximo vídeo eu vou conversar com vocês a respeito da regra 11, que é a seguinte: não incomode as crianças quando elas estiverem andando de skate. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.